Eleições 2024. Os candidatos à prefeitura falam dos seus planos para o futuro da cidade de Boa Vista. De 16 a 20 de setembro, a partir das 14 horas. 16 de setembro, Mauro Nakashima, aqui na Rádio Monte Roraima FM 107,9 e nas redes sociais. O futuro da cidade em suas mãos. Seja você a diferença. Vote consciente. Muito boa tarde, ouvinte Monte Roraima. Estamos chegando. A partir de hoje, durante toda a semana, você, nesse mesmo horário, vai acompanhar o programa Eleições 2024, oportunidade que estaremos conversando com todos os candidatos e candidatas rumo à Prefeitura Municipal de Boa Vista. A direção da Monte Roraima FM tem o comando do padre Luiz Boteon. A direção de programação da senhora Cléo Rocha e a produção do programa Eleições 2024 Entrevista é do Departamento de Jornalismo da 107,9 sobre a coordenação de Jennifer Costa. A apresentação é minha, Zé Maria Carneiro. Ratificando o meu boa tarde, hoje eu recebo em nossos estúdios o primeiro candidato. O primeiro candidato é Mauro Nakashima. PV é candidato à Prefeitura de Boa Vista em 2024. A federação que reúne os partidos PV, PT e PCdoB oficializou o arquiteto Mauro Nakashima do PV como candidato à Prefeitura de Boa Vista nas eleições de 2024. O nome dele foi oficializado no dia 2 de agosto em uma convenção dos partidos. Mauro Nakashima de Melo, de 42 anos, nasceu em São Paulo e foi criado em Boa Vista, Roraima, desde os 3 meses de idade. É arquiteto especializado em projetos de comunidades planejadas e desenvolvimento imobiliário. Candidato, teremos 30 minutos para que o senhor possa responder as nossas perguntas, perguntas essas retiradas do seu programa devidamente registrado, o programa de governo rumo à Prefeitura Municipal de Boa Vista. A partir do seu boa tarde, a coordenação marca 30 minutos para que o senhor possa responder as mais diversas perguntas. Então eu começo agora com o senhor. Seja bem-vindo. Boa tarde, candidato Mauro. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde a todos os ouvintes e eleitores que estão aí agora me escutando, interessados em ouvir o candidato Mauro Nakashima, número 43, e as minhas propostas. Candidato, irei começar exatamente pelas primeiras páginas do seu programa de governo, onde o senhor fala transparência ativa e combate à corrupção. O senhor coloca aqui inovação e inteligência, potencial criativo para o crescimento e eficiência. O senhor acredita que essa transparência ativa e combate à corrupção, o senhor acredita que existe corrupção no executivo municipal de Boa Vista diante das realizações de suas atividades? Uhum. Bem, como o senhor falou, eu tenho 4 valores da minha candidatura. Uma delas, e a primeira, é a transparência, o valor da transparência ativa e combate à corrupção. Por que transparência nós combatemos a corrupção? Porque se nós formos transparentes com todas as contas públicas, com as ações da prefeitura, e termos isso claramente num portal para toda a população saber quais são os contratos sendo executados, os valores, e que participem da gestão do orçamento, tenhamos uma gestão participativa, nós estaríamos combatendo, uma forma eficaz de combater a corrupção. Então, essa forma seria através dos portais, é isso? Principalmente, mas não só termos um portal da transparência na prefeitura, que hoje, quando você entra ali, tem a lei de transparência, mas você só acessa alguns documentos, mas não tem de forma clara quais as receitas e quais as despesas. E como é que o senhor iria colocar essa? O senhor iria colocar o que é a receita, o que é a despesa? Exato. Tem que ter muito claro a receita do município anual, que neste ano é de 2,45 bilhões de reais, e de que forma e para onde está indo cada centavo deste orçamento.
Se eu perguntar hoje para qualquer pessoa aqui na rua, ninguém vai saber sequer qual o orçamento da prefeitura. E eu lhes falo, é 2,45 bilhões de reais. Eu não tenho visto ninguém, nenhum prefeito, nem secretário, ninguém, absolutamente ninguém, transmitindo, publicando isso, fazendo ampla divulgação de qual o orçamento da prefeitura e onde ele está sendo gasto. Quando o senhor fala que o cidadão vai ser o centro dessa fiscalização, digamos, vai ser um outro vereador, digamos, é aquele que vai fiscalizar, ele iria participar como? Como é que vai ser a participação, já que o senhor disse que ele vai ser o centro? Eu acredito que essa participação inicia ao perguntarmos, nós darmos a chance para a população de participar, através de consultas populares, referendos, enfim. Exercer a democracia não somente em época de eleição. A cada 2 anos, nós pedirmos votos da população. E sim, a todo momento, estarmos perguntando onde você quer que nós investimos na saúde, por exemplo. No hospital, em mais médicos, em mais enfermeiros, enfim. Estarmos em constante consulta junto à população. Outra forma é através da criação... O senhor sendo prefeito, o senhor vai ter tempo para fazer essas consultas? E o senhor imaginou como funcionaria? Sim. Porque é uma forma, por exemplo, digamos assim, linda, né? Seria o ideal, né? Aí eu gostaria de perguntar ao senhor como seria possível exatamente essa consulta, digamos, esse plebiscito, como é que se faria? Por vários meios. Hoje, pela forma digital, Sim. Por exemplo, pelo portal da prefeitura, poderia haver um canal de comunicação, sempre que eu falo, funcionando. Porque muitas vezes, como a lei da transparência está aí, para ser seguida. Mas nem mesmo a lei da transparência muitas vezes é seguida, e às vezes é só pró forma, né? Não tem eficácia da forma como é só para cumprir a lei. Então, pelo portal da prefeitura, junto às subprefeituras, que é uma das minhas propostas principais, criar subprefeituras em um conjunto de bairros. Nós temos hoje somente a instituição Prefeitura de Boa Vista está localizada no Palácio 9 de Julho, no centro da cidade. E ali dentro, o gabinete do prefeito. Então, qualquer cidadão que queira chegar até o prefeito, ele não vai chegar. Ele vai encontrar diversas portas fechadas. Se eu criar subprefeituras dentro dos bairros, que sejam 10, por exemplo, subprefeituras. Você vai criar subprefeituras, digamos, uma na área sul, em cada um conjunto de bairros? Isso. Então, a população e essa subprefeitura ficaria responsável por? Subprefeitos. Seria subprefeito. Esse subprefeito seria nomeado? Nomeado e, novamente, sim. Seria nomeado, sim, né? Sim. E ele teria, por exemplo, instrumentos para trabalhar Exato. em torno desse... Exato. A minha proposta é levar autonomia para a população e decisória. Participação, né, que eu estou falando. Então, se eu nomeio 10 subprefeitos, eles são responsáveis em levar o investimento da melhor forma possível para dentro daqueles bairros. Essa subprefeitura terá o orçamento? Exato, sim. Então, não tem como eu nomear um subprefeito e ele não tem autonomia decisória e financeira para executar um trabalho. Então, eu preciso distribuir as responsabilidades e o orçamento da prefeitura para essas subprefeituras. Então, tem que ser pessoas honestas, comprometidas com os recursos públicos e preparadas. Então, ela sim vai estar com a população sabendo as demandas reais, as necessidades de cada zona administrativa. Essa subprefeitura, ela teria a finalidade de facilitar não só as decisões mais rápidas, mas também de facilitar com que o contribuinte pudesse obter, digamos, um habite, pagar uma licença, enfim, dar encaminhamento aos processos dentro dessas subprefeituras? Sem dúvida. Esse já é um outro projeto, outra proposta, né? Existe a proposta das subprefeituras, que nós temos, claro, que detalhar, mas existe uma outra proposta. Pode falar. Existe uma outra proposta que é de um espaço do cidadão, que eu chamo de Resolve. Certo.
é um modelo que já existe em diversas cidades, no Brasil mesmo, cidades aí. Em Goiás, por exemplo, chama-se VaptVupt, no Distrito Federal, Na Hora, e em São Paulo também tem. É um espaço onde o cidadão entra para resolver a vida dele. Ninguém mais tem tempo de sair do trabalho, tirar um dia inteiro, uma manhã inteira, para ficar resolvendo burocracia. Então lá ele teria acesso aqui, por exemplo, ao máximo de serviço público, serviço público possível, né? E, inclusive, até é um projeto de um espaço, não somente não estou falando de um único espaço resolve. O máximo de espaços distribuídos pela cidade, de preferência junto a cada subprefeitura. Então, é a criação e investimento em centros de bairro. Nesse centro de bairro, você vai ter esse espaço do cidadão, resolve, onde ele vai trabalhar em conjunto com outros níveis da gestão pública. Então, governo federal, governo estadual, prefeitura, e inclusive outras concessionárias. Então, lá ele vai encontrar, para resolver, a CAER, a Boa Vista Energia, a Roraima Energia. O senhor vai fazer tipo convênio com essas instituições? Sim. Parcerias? Sim, parcerias. Parcerias com essas instituições? Eu vou fazer o que for necessário para tornar isso realidade. O senhor falou o Centro Cidadão e aí foi se estendendo, porque era o gancho de o senhor explicar como iria funcionar, e falou o centro e o senhor falou na saúde. Eu queria perguntar, aproveitando o gancho ainda anterior, lá do centro, que o senhor está colocando o cidadão, o que o senhor pensa em viabilizar os serviços de saúde do município, já que o município é responsável pelo primeiro socorro, né? Ele que cuida do infanto, né? Ele que cuida das crianças, ele que tem que dar esse apoio. Como é que o senhor pensa em, por exemplo, melhorar ou fazer mais, ou colocar à disposição da população a saúde? Certo. Bem, na saúde eu tenho um carinho especial, uma responsabilidade essencial na área da saúde, porque, não sei se vocês sabem, a minha família, em grande parte, é composta por médicos, né? Meu pai, Dr. José Pereira de Melo Neto, é médico, um dos primeiros médicos de Roraima, e tenho mais outros 3, 4, 5, enfim, irmãos e irmã, sobrinhos que são médicos, cardiologistas, endocrinologistas, enfim. Então, eu tenho esta responsabilidade, esse compromisso com a população e com a classe da saúde. Certo. Nós precisamos, na saúde, como em todos os outros setores, fazer o básico bem feito. Mas vamos falar da saúde. O que o senhor pensa de fazer o básico bem feito? Saúde. Daqui a pouco a gente faz de educação, daqui a pouco segurança, saúde. Certo. Na saúde, nós temos que ampliar a capacidade dos postos já existentes. Como ampliar esta capacidade? Nós precisamos ampliar a capacidade física, isso é lógico, né? E também ampliar a capacidade de pessoal, mais pessoas para atender. Certo. Se há um superlotamento, é porque nós não temos profissionais suficientes. Quais são estes profissionais? Mais médicos, tanto clínicos gerais, quanto especialistas. Há uma falta muito grande de especialistas. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, e esses especialistas, pelo que eu percebo e pelo que se fala, é complicado trazer especialistas para Boa Vista em virtude dos salários. Como é que o senhor pensa resolver isso? É complicado, inclusive, devido ao concurso público. O último concurso público que houve na Prefeitura de Boa Vista, se eu não estiver enganado, foi 2013. Então, grande parte da equipe da saúde municipal são de seletivados. Não existe, inclusive em lei, essa possibilidade. São 9 anos sem um concurso público. Então, começa por aí. O senhor pretende fazer esse concurso público para essas áreas? Área da saúde, sim, né? Com essas especialidades? Sim. É obrigação da prefeitura. Fazer esses processos seletivos através de concurso público para reduzir, de fato, o número de cargos comissionados. As pessoas, ou seja, a gestão e a classe política utiliza dessa grande massa de cargos comissionados para fins eleitoreiros. Isso está Como é que o senhor pensa errado. Em tratar esses cargos comissionados? Porque o senhor sendo eleito, então tem que tomar
pé da situação e o senhor terá que ter cargos comissionados. Sim. Como é que o senhor pensa, como é que o senhor pensa em resolver essa situação? Eu não sei ao certo, aqui eu não tenho esses dados, Sim, que poderia estar no portal da transparência, sim. por exemplo, de qual o número de cargos comissionados na prefeitura hoje, inclusive detalhado por secretarias, Certo. por áreas, por saúde, pela educação. Então eu preciso reduzir esse número. Tudo bem que talvez eu não consiga acabar com a figura do cargo comissionado, mas digamos que eu consiga diminuir em 80%. Não quer dizer que esses 80% irão ficar desempregados. Eles irão ter a chance de fato serem efetivados por meio de um concurso público. E aí sim, eles... Porque, vamos lá, as pessoas que estão ali em cargo comissionado, se eles tivessem uma oportunidade de fazer um concurso público e serem efetivados, eu tenho certeza que eles não estariam sendo a favor de serem submetidos a estarem nas ruas trabalhando para, enfim, fazer campanha, enfim, para os gestores, para os candidatos. Vamos falar, nós começamos a introdução da saúde, vamos falar de educação. Geilson, tem um ouvinte que falou, enviou uma pergunta, nós não estamos dando todo o espaço ao ouvinte, porque senão o candidato não responde, né, todas as perguntas. E é bom que ele coloque aí exatamente isso que ele está fazendo. Coloca a pergunta da ouvinte, por gentileza, que foi sorteada para o programa de hoje. Candidato, sou moradora do bairro Caranã. De que forma crianças e adolescentes estão inclusas em seus planos de governo? Há algum plano para a implementação de políticas públicas que alcancem todas as crianças e adolescentes, incluindo aquelas que não falam português, como as venezuelanas e indígenas? E como diminuir o impacto dessas diferenças, incluindo para os professores que precisam dar aula para as crianças que nem sempre entendem o que está sendo falado? Alô? Pode falar, é a sua resposta. Bem, qual o nome? Enfim, qual o nome dela? Ela falou que é do bairro Caranã. Caranã, sim. O Caranã, Bem, em relação à inclusão das crianças no meu plano de governo, obviamente elas estão inseridas tanto na educação quanto na saúde. Na educação, a inclusão não só de crianças atípicas, que estamos falando aí de crianças diagnosticadas com autismo, TDAH, e com outras neurodiversidades. Elas estão no meu plano de governo. Primeiro, falando da questão da neurodiversidade. Atualmente, a prefeitura ela não tem uma estrutura para diagnosticar crianças com autismo, TDAH, enfim, nada disso. Tudo tem que ser feito no particular. Então, em primeiro lugar, em relação à inclusão... O senhor vai fazer o que para solucionar esse problema? Em primeiro lugar, é contratar essas equipes multidisciplinares dentro dos postos de saúde e desenhar este fluxo de atendimento até o diagnóstico e o tratamento. Digamos assim, essa população tem crescido enormemente, né? Porque até então não tinha um diagnóstico concreto, mas agora já tem um diagnóstico e é um número importante que merece uma atenção especial dos administradores. Sim. Zé Maria, na verdade, essa população de crianças autistas com TDAH e outras neurodiversidades, ela não cresceu. Ela sempre existiu. Ela é muito maior do que está aí nos dados atuais. Muito maior. Eu vejo que parece que na prefeitura tem um cadastro de 400 famílias. Pode ter certeza que isso daí é muito maior do que 400 famílias. Muito mais que o dobro. É verdade. Basta nós pegarmos estatísticas de saúde, tá? E tá, aqui não é diferente. O que acontece é que não há o diagnóstico, que é diferente. E por que não há o diagnóstico? Porque as pessoas, eu tenho conversado com as famílias, pessoas que têm crianças com autismo, enfim, elas não sabem nem o que fazer, para onde ir, onde procurar ajuda. E quando procuram... E é muito difícil. Por isso que eu estou lhe perguntando, efetivamente, assim, concretamente, né? O senhor, por exemplo, sempre sendo eleito, o que faria por essas famílias, sabe? Porque, na verdade, é muito complexo o caminho e é muito sofrimento. Aí, concretamente, eu gostaria de saber sua opinião. Concretamente, para que isso aconteça, é criar um plano, uma proposta, um desenho de como acontece esse fluxo. Como que nós diagnosticamos, né? Nós precisamos de neuropsicólogos dentro do quadro da saúde, mais neuropsicólogos.
Nós precisamos de fonoaudiólogos na área médica, pediatras, especialistas. Então, precisamos abrir concurso para esses profissionais e atrair, que seja um concurso atraente para esses profissionais. Como salarial. Senão ele não sai de onde está. Exatamente. Porque senão ele não vai sair. Então, é uma questão salarial, ou seja, ser atrativo, carga horária, que seja atrativo, que ele possa trabalhar ali e às vezes se dedicar a alguma outra coisa. E também um ambiente de trabalho atrativo, né? Ninguém quer trabalhar num posto de saúde super estressante, sem condições, sem segurança, sem... Fala aí, pois, saúde, qual é a sua ideia a respeito do funcionamento desses postos? Uhum. O atendimento nos bairros. Uhum. Se eu tenho alguma proposta concreta... Sim. Nós precisamos criar algumas UPAs 24 horas, né? UPA 24 horas. A prefeitura ela não tem nenhum... 24 horas de domingo a domingo ou só até 24 sexta? horas, 365 dias por ano. É porque me parece que de sábado e domingo ninguém pode adoecer, né? Exato. É por isso que eu estou falando concretamente, assim, 24 horas, né? Porque se o cidadão... e os problemas acontecem aqui, candidato, no município, né? Sim. Então, sábado e domingo o munícipe também adoece, Sim. né? Por isso que eu estou Eu perguntando... não posso garantir 100% dos pós-saúde abrindo 24 horas. Sim. Isso nós sabemos ok. que hoje, atualmente, pode ser impossível. Porém, nós precisamos iniciar isto, abrir postos de saúde 24 horas, 365 dias por ano, ou 360 dias por 366. quando houver o... Quando... Então, 24 horas é 24 horas, todos os dias da semana e do ano, independente de feriado. Como o senhor falou, ninguém espera. Em feriado também fica doente. Também. Aqui nós temos assuntos importantes, né? E o tempo é curto, mas eu vou simplificar, e o senhor simplifica também, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do candidato Mauro. Em termos de periferia, assim, o que o senhor pretende fazer na infraestrutura? Tá. A infraestrutura, Boa Vista, eu sou arquiteto e urbanista, gente. Então, Boa Vista, ela foi lá feita um plano inicial na década de 50, do Darcy Derenulso e do governador N. Garcês, onde tem esse centro que vocês conhecem aqui, do Leque, né? Uma cidade centralizada, inspirada em Paris. E depois houve o crescimento principalmente da Zona Oeste, que é grande. Lá, só para vocês terem ideia, a cidade da Zona Oeste tem aproximadamente 370 mil habitantes. Sabe quanto tem na Zona Leste? Essa parte mais rica, né, que nós conhecemos? 60 mil habitantes. Então, ela reflete a desigualdade do Brasil, né? E o senhor pretende fazer o que nessas partes? Então, nesta Zona Oeste, onde está a maior população? Esta Zona Oeste, o fato de eu criar estas subprefeituras, ou seja, esta gestão descentralizada, eu levo a instituição para dentro dessas zonas que estão precárias, que faltam equipamentos públicos e infraestrutura. Então, você resolve esses problemas junto com a população. Eu estou fisicamente colocando a prefeitura ali dentro dessas zonas esquecidas e com as finanças da prefeitura também indo para essas áreas, no momento que eu crio estas subprefeituras e dou o poder de decisão para a população. O que o senhor pensa fazer na área de segurança da cidade de Boa Vista? A segurança pública, por meio da Guarda Civil Municipal. Ela é uma Guarda Civil Municipal muito bem estruturada já, tá? Bem equipada. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Fico feliz que eles, como instituição, eles já têm uma condição de trabalho boa, satisfatória. Mas a gente não pode parar. Tem que melhorar. Tem muita coisa para melhorar. Então, falta aí mais inspetorias. Inspeitoria, para quem não sabe, é o que seria o mesmo do BPM, né? Batalhão da Polícia Militar. Sim. Então, dentro da Guarda Civil, nós podemos criar mais inspetorias distribuídas pela cidade, junto desses centros de bairro que eu estou falando, né? Que é as subprefeituras. Então, o senhor ia levar a subprefeitura e também a polícia, Por que eu estou falando? A segurança, Exatamente. Né? Quando eu falo subprefeitura, gente, é um modelo de cidade que eu já vi em outros lugares do mundo, tá?
Então, para quem não sabe, eu morei 6 anos na Austrália, fui gerente de uma incorporadora lá, executivo de uma incorporadora, e a cidade de Melbourne é considerada uma das melhores cidades do mundo para se ver. Ela é modelo para o mundo inteiro. E a cada lugar que eu morava, eu me mudava lá, sempre era a mesma coisa, independente do ponto, seja numa área mais São Paulo central. já utiliza muito São a Paulo- parte de São Paulo já tem subprefeituras, né? É, que mas- cuida daquela, por exemplo, cuida do entorno ali, né? Sim. Facilita a vida do prefeito, né? Sim, mas é um pouco diferente, vai além disso. Quando eu falo subprefeitura, ela é uma estrutura dentro dessa cidade policêntrica, que eu posso dizer, policêntrica, ou seja, de vários centros. O centro principal da cidade é a Jaime Brasil, todos nós sabemos, é onde a cidade nasceu, na Jaime Brasil. Porém, hoje nós temos diversos outros centros, a Avenida Taide Teve, a Avenida Estrela d'Alva, a Avenida Solon Rodrigues, entre outras. Então, este centro comercial nessas avenidas, por exemplo, a Taide Teve, todos nós sabemos que é talvez muito maior do que a Jaime Brasil em termos econômicos, de negócios, de comércio. E cadê estas instituições públicas ali, nesse lugar onde passam pessoas, onde a economia está, onde as pessoas estão transitando? Então tá, aqui a gente vai continuar falando de economia. Se eu disse que vai fortalecer a economia, nós temos 5 minutos agora. Vai fortalecer 5 minutos para 3 perguntas, tá? O senhor disse que vai fortalecer a economia colocando um porto seco. Bom, tem muitas pessoas que sabem que é porto seco. Eu sei o que é porto seco. A gente, já que não tem um mar, tem que ser um porto seco. Como é que o senhor pretende fazer isso e de onde o senhor vai, por exemplo, de onde o senhor vai retirar recursos para esse porto seco? Isso são projetos. O Porto Seco ele é uma estrutura responsável pela facilitação da questão aduaneira. Sim, Nós sim. temos que importar e exportar muita coisa aqui. E isso só vai aumentar. Eu espero, principalmente com o meu governo. Nós estamos uma das únicas 2 fronteiras, tríplices fronteiras do Brasil. Então, nós precisamos de Porto Seco, que é uma zona industrial para desembaraço de mercadorias. Por que isso, gente? Porque o país é extremamente burocrático. Então, quando nós temos um Porto Seco dentro de uma zona industrial, nós conseguimos escoar a nossa produção, desburocratizar, facilitar todos os trâmites num único local, integrado às rodovias, integrado ao nosso aeroporto. Onde seria esse local? Teria que fazer um estudo melhor Teria de que viabilidade, fazer- mais próximo, talvez, aqui próximo mesmo da capital. Ele, se vocês não sabem, já existe tá, uma área, só que eu tenho que verificar que era ali Certo. próximo ao Monte Cristo. E a gestão passada Seria por deixou ali. isso. Não sei, eu acho Não, que talvez tô dizendo- seja. Sim, mas uma área parecida. Sim. Uma área Mas que... eu acho que tem que ser bem central, próximo da BR-174, anel viário, e pensando aqui no escoamento para a Guiana, que é um país que está em ampla expansão. O senhor falou que é contra a reeleição. O senhor sendo prefeito, o senhor não vai querer se reeleger, não? Infelizmente não. Não pode, não é possível. E nós temos que dar o exemplo. Independente, não posso vir com uma desculpa daqui a 4 anos e dizer... Porque é isso que o meu ouvinte quer saber. Exato. Ele está dizendo que é contra a reeleição, mas na próxima eleição, com certeza, ele vai ser candidato à reeleição. Não. Está aqui no meu plano de governo. É a 4ª. Se vocês olharem no meu plano de governo, um dos 4 valores é ser por contra isso- a reeleição é e por ser exemplo fazendo Mesmo isso. você sendo prefeito, o senhor não Não, vai Não. não vai para a eleição. Não só a prefeito, qualquer outro cargo, Qualquer inclusive. outro Por quê, cargo. gente? Porque no momento que você se mantém tanto tempo no poder, você dá margem ao que nós lutamos contra, que é a corrupção. Candidato, como é que o senhor pensa em formar, por exemplo, a sua base de aliados, base de apoio na Câmara Municipal de Boa Vista? Na Câmara Municipal. Bem, isso eu acho que é um segundo passo mais adiante, que eu preciso... Eu acho que eu ainda não cheguei nesse passo. Ainda não Na chegou. Câmara Municipal. Eu preciso de uma base aliada, sem dúvida alguma. Eu espero conseguir eleger pessoas, candidatos do meu grupo aqui, né, do PV, enfim. Mas também eu terei que conversar com os candidatos eleitos, os vereadores. O senhor Tentar um trabalho em comum. você tem, por exemplo,
essa mente aberta de conversar com todos, independente de partidos? Sem dúvida. Sem dúvida, bom. Sem dúvida. Sim. Tá certo. Agora, essa pergunta era para ser no início, mas o papo foi se alongando. Tem duas perguntas aqui para a gente finalizar a nossa entrevista. Por que o senhor quer ser prefeito de Boa Vista? Bem, porque eu sou filho de Roraima, de família roraimense, desde 1902, da família Pereira de Melo. E eu poderia estar com uma vida muito boa em outros lugares, mas eu decidi voltar, porque é a minha terra e eu tenho que retribuir tudo que eu tive, a educação que eu recebi, retribuir para a minha cidade, para o meu estado, assim como minha família vem fazendo há mais de um século. O senhor voltou para Boa Vista só com a finalidade de ser candidato à prefeitura ou voltou para também, digamos, trabalhar? Não, independente de ser candidato ou não, eu já voltei com o intuito de contribuir com a minha profissão. Eu estou aqui já há um tempo, contribuindo como arquiteto e urbanista, como empreendedor, como agricultor, né, no Cantá, que eu tenho uma pequena área que eu produzo. E assim como minha família, nós nunca estivemos na política porque sabemos que é possível também contribuir dentro das suas profissões. Meu pai foi médico a vida inteira e contribuiu significativamente para a saúde do Estado. Fundou um dos fundadores da primeira UTI no Estado. Meus irmãos são pioneiros na cardiologia, minha irmã endocrinóloga, e todos com seu papel dentro da sua profissão contribuem, assim como todos que estão ouvindo aí, tenho certeza que muitos. O senhor tem 1 minuto para deixar sua mensagem para o eleitor que está nos escutando, deixar sua mensagem aqui no programa Eleições de 2024. Obrigado. Bem, é isso, gente. Eu me chamo Mauro Nakashima de Melo, sou candidato pelo Partido Verde, meu número é o 43. Eu sou arquiteto e urbanista, eu sou formado pela Universidade de Brasília, sou pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas pelo MBA executivo em gestão de negócios, né? Tenho experiência eu já morei em mais de 10 cidades entre Brasil, Austrália, Espanha. Já passei pelo setor público em secretarias de obra aqui no estado, no Acre. Já trabalhei em Centro de Planejamento Oscar Niemeyer em Brasília. Em empresas privadas, já fui concursado do Acre, já fui concursado do Banco do Brasil e várias outras instituições. E hoje eu acho que eu tenho a obrigação, com tudo que eu aprendi, a tentar contribuir de um pouquinho que eu aprendi na política. Muito obrigado, candidato. Obrigado, boa sorte. Maria. Obrigado muito a boa todos tarde. Aqui encerramos a primeira entrevista do programa Eleições 2024. Amanhã, 14h, temos um novo programa. Boa tarde. 107 FM, trazendo informações em tempo real das eleições 2024. Eleições 2024. Os candidatos à prefeitura falam dos seus planos para o futuro da cidade.